Bem-vindos a mais um BTG Asset Talks. Hoje estamos aqui com 3 gestores sêniores da BTG Pactual Asset Management, Júlio Filho, o Daniel Mota e o Felipe Pádua, e eu sou Gabriel Barca, da BTG Pactual Asset Management também. Queria dar boas-vindas aí para vocês e, puxa, para mim é um prazer receber vocês aqui para a gente ter um papo interessante sobre o cenário, sobre os produtos. É um prazer e obrigado pelo convite. Maravilha, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tipo de fundo especial, né? São aí os fundos que combinam um portfólio diversificado, equilibrado, com debêntures de infraestrutura, né? Crédito incentivado, e estratégia de juros e moedas. Cada um tem o seu próprio, né? Por assim dizer, comandando ali a parte de juros e moedas, junto com uma outra equipe de crédito que faz a cogestão desses produtos. E acho que esse tipo de fundo ele traz algumas características muito especiais, né? Que são a isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Eles aproveitam, de certa maneira, os juros altos, né, são indexados ao CDI, possuem volatilidade controlada, consistência de resultados e, acho que, por fim, né, a diversificação geográfica e de instrumentos. Com isso, temos aqui hoje 3 gestores sêniores, né, que estão comandando aí as estratégias de juros e moedas dos produtos que são o BTG Red Infra 2, né, que é o Júlio Filho, BTG Macro HF Infra Renda Fixa, Daniel Mota, e o BTG Total Infra Renda Fixa, Felipe Pádua. E aí, acho que para a gente começar aqui o nosso papo, né, queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da experiência de vocês, como vocês começaram no mercado financeiro. Bom, primeiramente, obrigado, um prazer estar aqui, obrigado Barca, prazer estar aqui junto com o Mota, com o Felipe. A minha história começando no mercado financeiro, né? Eu sou filho de pai economista e minha mãe é psicóloga. Lá por volta dos 16 anos eu tinha certeza que eu não queria ser nenhuma dessas duas profissões, né? E eu eu estava na direção de administração, eu via muito bem em matemática e história, gostava muito. E ao longo do tempo ali apareceu diversas oportunidades de vestibular e eu acabei vendo que economia, né, no INSPER, que era a faculdade que eu gostaria de entrar, né, porque era o antigo IBMEC, era mais fácil entrar por economia e dá para você trocar no meio. Então eu falei, se dá para trocar no meio, dá na mesmo curso, eu vou começar por economia, né? Vamos entrar. Aí acabei entrando e acabei me apaixonando pelo curso, né? Gostei muito, macroeconomia e todas essas coisas ligadas ao mercado financeiro. E logo ali eu fui vendo que a parte macro, né, mais até do que a parte micro e de finanças, era o que eu gostava, né? Então fui me encaminhando muito nessa direção e aí tive a oportunidade de conhecendo todo esse mercado macro que a gente tem, né, de juros e moedas, e foi por isso que eu fui ganhando gosto. Então foi assim que eu comecei no mercado financeiro. Maravilha. Daniel, como é que você começou e entrou no mercado? Bom, primeiro, boa tarde. De novo, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou um engenheiro clássico, né? Tenho família de engenheiros, sempre fui muito bom de matemática, muito bom de física na escola. Então eu falei, vou ter que virar engenheiro, não tem jeito. Meu caminho sempre foi trilhado para isso. E eu entrei em engenharia mecatrônica na Poli, isso ali no começo dos anos 90. Quando eu cheguei no primeiro ou segundo ano, eu olhei e falei, não tenho certeza que eu não quero ser engenheiro. E na minha época, acho que foi talvez a primeira geração de engenheiros, até pela facilidade de cálculo, pela facilidade de raciocínio mais rápido, do mercado financeiro ir lá e começar a buscar esse tipo de profissional. Depois foi evoluindo para os físicos, etc., estatísticos, mas os engenheiros eram muito procurados pelos bancos, e eu, como já sabia que não queria engenharia, acabei participando de um processo e sinceramente, eu sempre gostei muito de mercado, sempre acompanhava notícia, então acho que foi meio caminho natural, e aí estou lá quase 30 anos de estrada já. Maravilha. E, Pato, e você? Aqui, pelo visto, nós 3 vamos fugir do padrão de entrevista para mercado financeiro. O cara fala que desde criança sabia que queria trabalhar em mercado. Eu queria ser economista acadêmico, entrei na faculdade para isso, estava bem encaminhado, era monitor, bolsista, etc. Aí perdi meu pai no meio do curso, tive que trabalhar, não tinha muita opção, interrompi minha trajetória e comecei a trabalhar no setor real com minha mãe, precisava ajudar ela. E aí, mais perto da formatura, eu percebi que aquele caminho do setor real no Brasil, final da década de 90, não era um caminho que ia resolver os problemas que eu tinha que resolver no curto prazo. E aí, o que tinha era mercado, né? Então, por pura e espontânea necessidade, eu fui para o mercado. Quando eu comecei, foi muito interessante, porque duas coisas que me falaram me atiçaram muito, me deixaram muito
mais interessados ainda pela carreira. A primeira foi que me falaram que eu tinha entrado num setor em que o capital humano era muito alavancado, então se eu fosse bom e trabalhasse muito, o retorno vinha rápido. Isso era foi algo que me encantou na época, eu precisava disso. E o outro é que, no final da década de 90, tinha muita instabilidade macro. Então, tinha muito fundo que quebrava, banco quebrava, famílias quebravam, empresas quebravam, né? Então, era um mundo de muita instabilidade e muita destruição de riqueza. E meu primeiro chefe falou, olha só, você pode olhar por esse lado, da destruição da riqueza. Mas, na sua situação, pensa pelo outro lado, que até a pobreza é instável no mercado. Então, se você for bom e for pobre, você está no lugar certo, né? E aí, para mim, caiu como uma luva. Então, foi aí que eu comecei e acabei gostando muito. Não me arrependo nada de ter abandonado o projeto acadêmico, até porque hoje a gente trabalha aqui, especialmente aqui na BTG, tem muita gente boa para apoiar a gente. Então, acho que eu me completo um pouco aí no talento dos outros aí, nessa parte acadêmica. Maravilha. Bom, antes da gente entrar aqui em cenário econômico, aliás, é um prato cheio, né, que tem aí conflito geopolítico, eleição americana, Fed, Banco Central. Vou falar um pouco aqui, né, sobre essas 3 estratégias, chamar a atenção porque existe aqui, né, além das equipes de vocês fazendo a parte de juros e moedas, tem uma equipe de crédito que é capitaneada pelo Eduardo Reis, tem os gestores, os analistas que estão ali fazendo, né, vamos dizer assim, essa cogestão da parte de crédito, investindo em debêntures incentivadas, mapeando as melhores oportunidades, buscando ativos de boa qualidade, com fluxos de caixa estáveis, mapeando os ciclos econômicos, os ciclos de crédito para fazer essas alocações, né, de acordo com o momento de crédito em que nos encontramos. E aí, bom, agora finalmente aqui partindo para cenário econômico, começando pelo global, tem como a gente não falar de começo do corte de juros do Fed aí mês passado, né? À medida que a gente vai se aproximando da próxima reunião de comitê monetário, que é no começo de novembro, a gente tem visto aí parte do mercado colocando muito corte na curva de juros, né? Mas também alguns dados aí têm mostrado uma certa atividade, inflação um pouco maior do que talvez seria de se esperar. Pode ser um indicador de que o Banco Central, talvez, o Fed, vai agir com menos ativismo, né? Dito isso, o que a gente pode esperar para o próximo ciclo de corte de juros nos Estados Unidos? Assim, na nossa ponta aqui, como a gente está olhando, né, a gente vê que a sazonalidade dos dados tem sido muito importante para os ciclos de mercado aqui, para as oscilações, né? Se você pegar até a Treasury de 10 anos, você olha ela 24 meses, ela está fazendo grandes oscilações, mas ela acaba retornando para o mesmo valor. Mas, assim, para a gente, sem sombra de dúvidas, assim, saindo do horizonte mais curto e olhando para o horizonte mais longo, a economia americana está desacelerando. Você olha os dados de mercado de trabalho, tem uma desaceleração, é uma economia ainda forte, né? Uma economia que estava super aquecida e está desacelerando de forma muito gradual, mas indo em direção ao potencial. E aí, quando a gente, pensando aqui, né, para mercado, quando a gente olha para o estado da economia, a gente se questiona muito se precisa ter uma política monetária tão contracionista, né? E lembrando que quando a inflação cai, ela vem caindo, né? A gente viu um movimento desde os 7 e pouco de inflação até caminhar aqui para o 2 e pouco de inflação. Isso aqui vai fazendo o juros real aumentar, né, no mercado. Se o Banco Central não se movimentar, o juros real acaba subindo. Então, a gente está olhando com bastante cuidado, acho que tem temas que a gente vai entrar mais à frente, eleição americana. A gente vê com bons olhos posições aplicadoras em juros americanos. A gente acha que existe viés de desaceleração da economia americana olhando para frente, e essa sazonalidade dos dados, né, até a gente está fazendo aqui por volta do dia 20 de outubro, né, essa nossa conversa, se você olhar no ano passado, o high da Treasury em 2023, nesse período aqui, foi por volta de 20 de outubro, quando você volta para 2022, por volta do 20 de outubro, porque tem essa sazonalidade dos dados. O payroll de o dado de emprego americano, de 2023, em outubro, né, o dado de setembro, que saiu no início de outubro, veio muito forte, assim como esse ano também veio forte, não tão forte quanto, tem uma desaceleração, mas veio forte, né? Então a gente está convencido que vai ser um processo que essa sazonalidade ela suja um pouco os dados, dificulta a visualização do cenário, né? Acho que todos os gestores macros estão sofrendo, né, com essa sazonalidade. Se a gente voltar para o início do ano e ver toda aquela alta de inflação que parece que foi muito puxada por sazonalidade, também atrapalhou muito o mercado, mas no net, a nossa visão sobre a economia americana aqui é que ela está em desaceleração e que o Fed deveria buscar uma taxa mais próxima da neutra. E talvez no meio desse período, se ele demorar um pouco, a gente pode ter uma política monetária mais restritiva que o necessário e a economia pode desacelerar mais do que o Fed gostaria, que o Banco Central americano gostaria.
e se isso acontecer, a gente pode buscar, inclusive, uma taxa abaixo da neutra. Obviamente, tem diversos temas que importam, acho que o timing de entrada das posições estão super importantes, dado que a gente está operando dentro de um range, né? O 10 anos ele sobe, desce, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter uma tendência para baixo, e é isso que a gente está buscando. Perfeito. Pádua, qual que é a sua visão? Eu complementaria nessa parte de juro, curto prazo, corte, eu concordo, na sazonalidade também. E um outro debate que a gente tem tido aqui entre nós e até em grupos mais amplos que esse, qual é a taxa de equilíbrio de longo prazo da economia americana. A resposta é difícil precisar, mas algumas coisas mudaram, a gente tem que lembrar disso, né? Hoje é uma economia que demanda muito mais investimento do que antes da pandemia, quando as taxas eram muito baixas, né? Uma outra coisa que mudou também, essa imigração toda para os Estados Unidos, ela acaba sendo importante para a demanda agregada, então ela muda um pouco esse panorama da demografia, que a demografia americana é uma demografia que é piorando, e aí a gente lembrava do Japão, e lembrava de taxas de juros baixas, isso está mudando. E uma outra diferença é a postura do governo. O governo americano, nessa crise, ele salvou as pessoas, né? Você pega a renda das pessoas no ano da pandemia, ela aumentou nos Estados Unidos e aumentou no Brasil. Os governos ajudaram muito a população, os governos foram muito benevolentes em expandir gasto, né? Em salvar. Uma situação de estresse muito grande, que politicamente se justifica, mas você pode ter afetado um pouco a taxa de poupança das famílias. As famílias talvez não precisem poupar tanto quanto poupavam no passado, porque contam com essa postura mais frouxa do governo. E o gasto do governo como um todo, não só nos Estados Unidos como no mundo, a trajetória de gasto e a necessidade de financiar esses gastos é algo que preocupa no mundo inteiro. Então você tem alguns elementos aí que colocam a pressão na taxa de juros longa no mundo, nos Estados Unidos, que talvez combinados essa avaliação que o Julinho fez, indiquem uma taxa baixa, uma curta mais baixa, mas a taxa longa não tão mais baixa. Então, eu faria esse comentário, não sei se... Eu acho que só para completar, acho que eles já falaram bem, no ponto que o Julinho tocou, né, da sazonalidade dos dados, isso acaba afetando até a confiabilidade dos dados, né? E o mercado tem reagido, como o mercado tem sentindo falta de uma tendência, né? Cada dia sai um número mais forte, depois vem um número mais fraco, a gente não consegue entender qual é a tendência macroeconômica, o mercado tem reagido muito forte. Então a gente viu um número de payroll que veio veio mais forte que o esperado, fazendo a taxa no Reino Unido abrir 40 bases porque está todo mundo aplicado no Reino Unido. Então a reação tem sido muito mais volátil, muito mais forte do que os dados deveriam sugerir. Até porque provavelmente esse dado vai ser revisado mais para frente, né? Então acho que a gente tem que tentar ou olhar uma janela de 12 meses ou tentar olhar o conjunto de dados como um todo. Por exemplo, o JOLTS mostra um mercado de trabalho muito mais equilibrado, seja de números de oferta de trabalho para a gente procurando, seja pela rotatividade no mercado de trabalho. A inflação que veio agora 0,3, que é um nível que não é ruim, mas não é exatamente o que o Fed quer. Essa inflação estava rodando o PCI, que é o que o Fed mais olha, né, o índice que o Fed mais olha, estava rodando a 0,1, 0,2, que foi o índice que foi uma magnitude que fez o Fed acelerar para 50 bases, e provavelmente vai ser esse nível que a gente vai voltar para o final do ano. Então eu acho que a gente tem que olhar uma janela um pouco maior, mas o mercado vai ficar volátil nos próximos meses, né? Perfeito. Eu posso até emendar no comentário. Se a gente notar, comparar os Estados Unidos com o Brasil, a parte estatística, os dados americanos saem muito rápido, né? O que provavelmente indica que porque eles não são coletados, muitos deles são dados estatísticos e são modelos e tem muita revisão. Se olhar qualquer série dessa, tem muita revisão. Então, historicamente, quando você descobriu que estava em recessão nos Estados Unidos, você já estava em recessão há alguns meses e os dados são revisados nessa direção. Então, só para reforçar que esse ponto que você fez é bem importante mesmo. De curiosidade, né, sobre esse ponto, né, que o Felipe e o Mota entraram, saiu o payroll desse mês e eu falei pro pessoal lá dentro do time ali, eu falei, não, mas o payroll do ano passado veio 300 e poucos mil. Aí o pessoal foi consultar no Bloomberg, não, é 200 e pouco aqui. Exato. Aí eu voltei, olhei e falei, não, vamos voltar no dia lá que saiu 300 e pouco. Aí foi revisado 100 mil. Imagina se o payroll do ano anterior tivesse vindo 100 mil abaixo, causou uma abertura ali no momento do mercado gigantesca ali, né? Então, realmente... E além disso, os policymakers, né? O Fed, ele tem reagido a essa volatilidade. Ele tem comprado a volatilidade, que eu acho que não ajuda esse ponto que o Mota citou da volatilidade do mercado, né? Que realmente o Fed, ele começou com 50 e já tem membros do Fed que estão falando a possibilidade de pausar. Acho muito difícil que isso aconteça, mas já tem gente já indo nessa direção. Então, acho que isso aqui só implica em mais volatilidade no mercado, sem uma tendência ainda definida, né?
E por falar em volatilidade do mercado, além da reunião de política monetária do Fed, dia 6 e 7, dia 5 a gente tem eleição americana, que está bem apertada ao que parece. O que a gente pode esperar sobre esse tema? A eleição americana sempre foi muito disputada, né? Até depois deixar um pouco o Felipe falar sobre ele que gosta de olhar dados e análise de pesquisa, etc. Mas é uma eleição que vai ser muito apertada, né? E eu acho que o mercado, diferente dos últimos ciclos eleitorais, ele demorou muito para começar a colocar a eleição no preço. E eu acho que o principal motivo disso é porque o macro está muito dominante nas posições, nos movimentos. Então, acho que o pessoal todo, e a gente também, né, a gente esperou a última reunião do Fed, que era uma reunião importante, para entender o tamanho da política monetária, o que ele esperava de final de ciclo, para poder, enfim, você poder começar a pensar em posições mais protegidas, né? A gente, por exemplo, gosta de ficar um pouco mais comprado em dólar, que é uma proteção natural para momentos de alta volatilidade. E eu acho que o mercado demorou para fazer isso. A gente acabou até sendo atropelado, porque depois veio o payroll, veio o CPI um pouco mais forte, então o macro voltou a fazer preço no mercado. Mas acho que agora, enfim, parece que o mercado está indo para essa direção. Eu acho que o mercado ainda é muito leve, eu acho que a volatilidade é muito baixa, com o que a gente comparado nos últimos ciclos, então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E, de novo, como você falou, a eleição é no dia anterior da decisão de política monetária do Fed, que é um banco central muito reativo a dados, etc., e vai ser reativo provavelmente ao resultado da eleição. Não, sobre a eleição, a gente tem a tendência a olhar para a eleição e falar é muito disputada, no passado tem muito erro, então isso aqui é meio 50-50, só que a gente não consegue parar aí, né? Porque a gente, na verdade, a gente quer saber, né? E aí a gente começa a fazer análise. E aí a gente tem feito uma observação que a eleição passada, as pesquisas acertaram o resultado. Só que elas acertaram o resultado com uma margem menor favorável ao candidato democrata. Então a pesquisa, antes da eleição, estava superestimando o voto democrata. Superestimando em mais ou menos 4 pontos. Ela poderia estar superestimando porque as pesquisas podiam estar mal feitas. Pesquisa americana é pesquisa telefônica e online. No Brasil a gente faz bastante presencial, que é muito melhor. Então a pesquisa podia estar mal feita. Quem votou pode não ser exatamente o grupo de controle que o cara usou para fazer a pesquisa. E aí o cara errou a participação dos votantes, o pesquisador. Pode ter acontecido alguma coisa entre a pesquisa e a eleição, algum momento, alguma coisa que tirou o voto democrata. O que o mercado está tentando fazer hoje é tentar, com base no erro da pesquisa passada, estimar melhor esse resultado da eleição. Então é pegar o erro do passado e somar na pesquisa desse ano. Eu tenho um pouco de receio porque os próprios institutos de pesquisa, como essa pesquisa ela não é uma pesquisa presencial na metodologia que a Datafolha faz aqui, ela é mais um modelo estatístico, de certa forma, provavelmente esses institutos estão tentando já compensar esse erro. E o mercado está jogando de novo um ajuste em cima de um ajuste que o instituto está fazendo. E aí eu acho que pode dar uma sensação de que a eleição é um pouco mais previsível do que ela é. Então eu tenho preferido supor que ela é imprevisível mesmo. Como outros momentos eleitorais que a gente surpreendeu no passado. O que talvez dê para fazer bem feito é tentar mapear diferentes outcomes, né? Ou seja, se acontecer isso, o que acontece com a economia, com o preço, etc. Acho que esse é um caminho que dá para fazer muito mais bem feito do que antecipar o resultado. Perfeito. Julinho. Acho que esse ponto que o Padel colocou é super importante, né? Eu acho que as pesquisas elas vêm errando muito no mundo inteiro, né? Nos últimos anos. Até me chamou a atenção, né? O Druckenmiller, acho que na semana passada, ele falou, não sei porque as pessoas estão tão confiantes da vitória do Trump como elas estão, né? Então chama atenção a pessoa que tem bastante informação, né? Um gestor muito conceituado colocando isso. Olhando para esse ponto que o Padel colocou, né, de olhar para os resultados da eleição, eu acho que o principal risco para o mercado, né, e o mercado hoje parece bem assustado com esse possível outcome, seria você ter o Trump ganhando com o Congresso, né? E isso que a gente tem olhado ali e estudado. O mercado acha que se o Trump ganhar com o Senado e com a Câmara, o Senado praticamente todo mundo falando que é meio que dado o republicano, e a Câmara vai muito com o presidente, né? Então, se o Trump ganhar, muito possivelmente ele vai levar as duas casas, né? E isso aqui o mercado está colocando que seria um grande impulso fiscal para a economia, e aí sim poderia ser um risco para posições aplicadas
em taxa de juros americanas, é algo que a gente está monitorando muito de perto. Apesar que algumas declarações, não só do Trump, como de pessoas importantes da equipe que vai fazer parte do governo ali, um possível governo Trump, eles estão dando declarações de um fiscal não tão frouxo, né? O próprio Trump, falando do governo atual, ele mencionou na semana passada a lógica da inflação, gastou mais do que podia. Isso para a gente é uma inferência de alguém que está atento a isso. E fora isso, você tem um núcleo duro republicano no Senado, né? Que é um núcleo duro que não gosta de mais gastos, né? E todo mundo fala, vai ter as duas casas, mas precisa combinar com esse núcleo duro para passar medidas de expansão fiscal, né? E acho que outro ponto, né, importante aqui sobre o Trump é as tarifas, né? Ele tem uma retórica muito forte no período de eleição. Ele fez isso em 2016, fez isso em 2020. É uma retórica realmente muito agressiva. E se ele fizer tudo o que ele está falando aqui, vai ser realmente um grande desastre no mercado, né? Ele está falando de taxar 1.000%, 2.000% carros, ele está batendo muito em carros, né? Mas a base dele é países que têm déficit, que tem superávit, né? Com os Estados Unidos têm déficit contra esses países. México, China, são vários pontos de atenção. Mas esse aqui é um risco, sim, que a gente vai vivenciar depois. Mas o próprio Trump, até numa entrevista logo, uma das primeiras entrevistas que ele fez na campanha, ele falou que as tarifas são um jogo, né, para ele poder negociar com os países, né? Então ele gosta, o estilo de negociação dele é negociar com a outra pessoa colocando a arma na cabeça e falando, ó, se você não fizer isso, eu vou te taxar. E aí joga a taxa lá, promessa de taxa lá para cima e vai tentando ver o que ele consegue tirar, né? Mas isso aqui certamente no mercado, como a gente estava comentando aqui, já volátil, vai trazer volatilidade pós-eleição. Se ele num possível discurso de vitória, ele vem falar que ele vai taxar não sei quantos 1000% o México, a gente vai ver uma volatilidade no overnight ali, né? Logo após a eleição muito grande, né? O peso mexicano pode ter uma depreciação muito grande, isso pode afetar diversas outras moedas, né? Eu acho que nesse cenário, que não dá para dizer que é o mais provável, né? Mas eu acho que a gente tem um crescimento global mais baixo, que deve afetar alguns países como a Europa, por exemplo. Então, por isso que a gente gosta de ficar mais aplicado em juros fora dos Estados Unidos, até porque nos Estados Unidos a tendência é que esse cenário seja muito mais inflacionário, né? E mais desafiador para o Fed. Interessante, pegando o gancho, sim, a gente tem um mundo aí, né, que tem essa conjuntura combinada de estímulo monetário dos Estados Unidos, agora a China também está aí fazendo estímulo monetário, e isso tem implicações diretas para outras economias, né? Está qual usando do euro, América Latina. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Começando por você, Mota. Eu falando um pouco acho que de China, né, que talvez seja vai ser o principal foco de uma vitória do Trump. A gente não sabe o tamanho das tarifas, mas ele já falou que ele vai fazer, então é muito provável que faça como já fez no passado, né? A China, a gente até está um pouco mais pessimista. A China gosta sempre de separar o longo prazo do curto prazo, né? Longo prazo, estruturalmente, a gente é pessimista. A gente não vê mais aquela China que crescia a 2 dígitos no começo do século, que era muito baseado no crescimento imobiliário, migração forte do interior para cidades. A demografia ajudava, os governos locais muito alavancados para estimular esse setor imobiliário. Isso começou a mudar ali na segunda década do 2010 para frente, 2012 para frente, porque a China sabe que quando esses governos locais começaram a ficar muito alavancados, a China sabe que todos os grandes problemas financeiros e econômicos do Ocidente foram causados por excesso de alavancagem, principalmente no setor imobiliário, como a gente viu em 2008. Então, a China começou com várias políticas para desalavancar esse mercado. A demografia, que era positiva, né, acabou virando negativa, né? Tem estatísticas que falam que a população da China vai cair para metade até o final do século, coisa absurda, né? E eu acho que nesse processo de desalavancagem, a China fez vários pacotes, aí não vou falar todos, mas o que a gente tem hoje é um modelo que a gente pode chamar de 2 velocidades, né? Então, a gente tem uma parte da economia, que é a parte de manufatura, muito voltada a produtos de mais sustentáveis, né, como carros elétricos, painéis solares, que estão sendo muito incentivados, né, com muita produção, preço mais baixo, vende tudo, estão muito baseado em exportação. Então, essa parte da economia cresce muito, e até uma parte que não cresce nada, cresce muito pouco, que é a parte local, que é a parte de consumo,
porque essa desalavancagem fez com que os preços dos imóveis caíssem, 70% da renda das pessoas são imóveis, então isso acabou já afetando o consumo, a poupança aumentou, o desemprego dos jovens foi para 21%, então a China está naquele dilema de, como é que eu posso manter esse crescimento perto de 5%, sem causar um problema social grande por causa dessa economia local fraca. E aí a gente vai para o lado da sua pergunta, que é outra parte da história, que é o externo. Então, a China hoje exporta 30% do comércio global e ela importa 13% do mercado global e, obviamente, esse gap está aumentando. É óbvio que os outros países vão reagir. Então, acho que independente do tamanho da tarifa que o Trump vem ou não, eu acho que esse problema, seja o que a gente pode chamar de geopolítico ou de disputa comercial, ele é real, ele vai continuar existindo enquanto a China basear o crescimento em exportação. Então, eu acho que isso é até mais importante do que o resultado em si. Obviamente, a volatilidade vai ficar muito grande, mas isso é uma coisa que vem para ficar. Então, eu ficaria muito... Obviamente, isso afeta todos os países que dependem da China, como o Brasil, etc. Vou deixar o Júlio falar um pouquinho. Mas eu acho que isso eu ficaria muito de olho no que vai acontecer para frente dessas políticas da China de curto prazo. Acho que o Mota, assim, sobre o cenário de China, acho que falou muito bem, assim, não tem muito a adicionar, né? Eu acho que é bem essa dúvida que o governo está vendo uma atividade desacelerando, ele não quer, já chegou num nível, como o Mota colocou, que está desacelerando talvez mais do que ele queria, mas ele quer seguir com esse processo de desalavancagem, e é um processo muito custoso, né? E tem esse problema demográfico, né, que você tem na China, né? Então, com a população caindo à frente num processo de desalavancagem, é um processo de um país que está caminhando meio que para um processo de inflação muito baixa, desinflacionário, né? E vai jogar essa desinflação para o resto do mundo. Então, estruturalmente, é assim que a gente vê a China, um crescimento baixo e um processo que ajuda o mundo a desinflacionar, né? Então, é dessa ótica que a gente vem. E dado que assim, a gente acredita, né? Obviamente, a gente está acompanhando o noticiário com muita atenção, a gente está num momento aqui de alerta, que não vai vir um grande pacote fiscal. Então, qualquer estímulo que vier, seja monetário, ele parece ineficaz, né? Que por enquanto todas as medidas que vieram são mais do lado monetário, mais suporte de crédito, etc. Tal, mas não tem essa demanda de crédito, né? Assim, não existe essa demanda por crédito na China. Então, a gente acredita que vai ajudar um pouco o crescimento, mas não tem um mega boom de crescimento da China, né? E quando a gente olha, né, para países afetados, né, tem um caso que a gente gosta muito, que é o Chile. O Chile foi um país que não fez nenhum grande estímulo fiscal na pandemia, fez alguma coisa de fundos, mas logo depois veio até um governo de esquerda e todo mundo falou, olha, agora eles vão descambar para fazer estímulo e não teve um grande estímulo. Faz muito tempo que quando você pega o impulso fiscal do Chile, ele voltou para ser um impulso fiscal neutro, né? E a economia é muito exposta à China, está sofrendo, está desacelerando, e a gente acha, né, eles têm a restrição do lower bound do Fed, né, eles não podem ir para juros muito abaixo do que o Banco Central americano, mas todo o espaço que o Banco Central americano der, eles vão cortar juros, e se bobear, eles podem tentar testar esse piso, né? Então, a gente tem uma visão que o Chile vai perseguir taxas mais baixas e, obviamente, esse crescimento mais baixo de China a longo prazo gera dificuldades para o Chile a médio prazo, né? Então, a gente acha que uma posição de inclinação de curva, né, com as taxas longas mais altas e a taxa curta mais baixa, é a maneira certa de se posicionar no mercado, né? E fora isso, sem nenhum grande boom, né, de commodities, é difícil você ver e ficar muito otimista com moedas de países emergentes, né? Então, que esse seria um risco, né, para posições compradas em dólares. A gente tem pessoas dentro do time que tem posições compradas em dólar, o peso mexicano é um caso que a gente acha que é bem fragilizado, tanto pela questão das tarifas do Trump, quanto pela questão política, né? A gente tá num governo agora que tem maioria e que vai passar diversas reformas, né? As chamadas PECs aqui dentro do Brasil, que podem levar o país para uma situação muito pior, e tem uma presença muito grande de americanos na dívida mexicana e a porta de saída é pequena, né? Então, pode se formar ali um momento ali, né, com Trump, mudanças locais no México que podem gerar uma depreciação mais forte do peso mexicano. A gente gosta de opções de se posicionar para esse cenário. Então, pegando aqui, somando China mais Estados Unidos e olhando para a América Latina, que a gente gosta de olhar muito
de perto, né? Chile, México e Colômbia, eu acho que o Chile e o México oferecem essas oportunidades para se posicionar. Legal, super interessante. Pádua? Não, só complementaria que o que poderia mudar a situação já descrita seria ou se a China resolvesse desvalorizar muito a moeda, mas aí tem o problema da contraparte, né? Que é a contraparte de comércio, que não aceita facilmente, ou se eles mudassem o tipo de estímulo para o fiscal muito dramático, estilo americano na pandemia, estilo brasileiro, que é imprimir dinheiro e dar para a população, que aparentemente tem um problema cultural lá que eles não conseguem fazer, que seria o Estado virar mais assistencialista, a taxa de poupança cairia, que seria algo impensável. Mas esse modelo de crescer, de ter que crescer 5% ao ano com base em investimento, é muito complexo, porque o retorno marginal do investimento é decrescente e ele já não está mais em níveis altos a ponto de sustentar esse crescimento. E aí você pergunta qual é o efeito disso no mundo. No caso do Brasil, a gente sempre tenta modelar o Brasil como alguém que vende para a China e toma dinheiro emprestado nos Estados Unidos, né? Então, são as duas coisas importantes, né? Então, a China, se conseguisse reviver aquele período lá do Lula 1 e Lula 2, seria uma grande sorte para esse governo. Mas provavelmente parece que não vai, nossa impressão é que não vai. E juro mais baixo nos Estados Unidos ajudaria muito também. Maravilha. E bom, falar em Brasil, você acabou de me dar o gancho aqui para a próxima pergunta, né? E saindo aqui dos mercados globais e olhando mais especificamente para o nosso país, acho que na contramão do resto do mundo, né? O Brasil vem dando aí sinais claros, né? De altas de juros, né? Parece caminhar um pouco na contramão dessa tendência global. E na opinião de vocês, daqui para frente a gente pode esperar novas altas de juros, né? À luz também do próprio fiscal, né? Que desde sempre foi um problema, né? No Brasil, desde a implantação do Plano Real e antes da implantação do Plano Real. Mas, pouco nas últimas semanas aí também o governo vem sinalizando de que eventualmente estaria compreendendo a importância, né, de controlar o fiscal, mas fica aí a sensação de que talvez seja muito cedo, né, para a gente afirmar isso. Bom, o que vocês estão achando dessa situação? Começando por você, Pádua. O assunto brasileiro é um assunto extenso. Até vou pedir ajuda aí para todo mundo complementar, porque tem vários aspectos a se comentar. Se é cedo ou não para comemorar, se a gente já pode afirmar que o governo tomou consciência, eu acho que a gente pode afirmar que o governo tomou consciência que é importante falar que está preocupado com o fiscal, com o gasto, o que já é um bom começo. Mas a impressão que eu tenho é que o modelo macro, a maneira que ele foi desenhado, e é uma escolha legítima, o presidente eleito designou uma equipe para desenhar um arcabouço fiscal, um modelo fiscal, que poria a dívida em trajetória decrescente em algum momento do tempo, que já deveria ser a partir do ano que vem, a partir do começo desse ano que vem. E fez isso com base, assim, começou primeiro fazendo a PEC da transição, que aumentou o gasto em 2 pontos do PIB, e em seguida criou uma regra de crescimento do gasto, partindo da hipótese de que ia conseguir arrecadar para compensar essa expansão toda do gasto. De novo, é uma escolha legítima você optar por gastar mais e ir buscar arrecadação depois, mas o problema é que a sociedade o Congresso, né, que é representante da sociedade, não está disposto a dar esse aumento arrecadatório que a gente precisaria para colocar a nossa dívida na trajetória cadente. E isso está criando uma certa tensão no financiador do Brasil, que é o cara que olha para o Brasil e ele quer emprestar por muito tempo, mas ele quer ter certeza que vai receber. E uma dívida que cresce para sempre na projeção é algo preocupante. O arcabouço ele foi desenhado em março, terminaram de desenhar ele em março de 23, foi aprovado em agosto de 23. O primeiro ano de implementação é o ano de 2024. E na semana passada o governo declarou que o arcabouço não para de pé se não forem feitas novas mudanças. Esse aspecto é preocupante, porque ele acabou de ser desenhado, acabou de ser implementado e a gente está descobrindo que precisa de mudanças, são mudanças importantes. São mudanças importantes que requerem que o governo tome decisões que não são muito
populares num caminho para a eleição, né? Como algumas pessoas sempre nos lembram, o Marcos Mendes fala muito isso, o Brasil tem eleição a cada 2 anos. Então, o nosso ciclo para a reforma é muito curto. E a gente está há 2 anos da eleição e, obviamente, todo o Congresso, todos os governadores, uma parte dos senadores, ministros, presidentes, todos vão começar a pensar agora na eleição de 2026. Então, essa coincidência do ciclo eleitoral com a necessidade de corte de gastos sociais não nos deixa muito animados. E em relação à alta ou não de juros no curto prazo, parece que o país superaqueceu, só para usar uma linguagem um pouco mais carregada, mas parece que está aquecido demais para a meta de inflação que tem. O mercado de trabalho está muito apertado. A gente conversa com alguns empresários que estão reclamando de falta de mão de obra. Assim, tem um aspecto bom no estudo, né? Que tem emprego para todo mundo, mas tem um aspecto que é preocupante, que é que a inflação, especialmente a parte de serviço, ela tá elevada. E ela está acima da meta. A nossa meta de inflação é 3, a inflação está rodando, deve terminar esse ano a 4,70 se a nossa conta estiver correta. Se a gente tiver bandeira vermelha no final do ano, já seria 4,90. Ano que vem a inflação deve rodar 5 acima. Como a meta é 3, acho que a resposta vai subir juro, vai ter que continuar subindo juro até a inflação voltar para a meta ou até a gente desistir de cumprir a meta. E aí, acho que aí já, se alguém quiser pegar daí. Assim, até complementando um pouco o que o Felipe disse, realmente assim, a gente concorda 100%, né? A visão é que uma economia muito aquecida, né? E até o que é estar sobreaquecida? Você tem uma demanda crescendo bem acima do que o país pode ofertar, né? Então, a partir do momento que essa demanda, né, tem mais pessoas querendo consumir do que produtos a serem ofertados, esse processo ele só culmina em inflação, né? E então é um momento perigoso, né? Já teve outros momentos no país. Isso aqui a gente precisa desacelerar essa demanda, né? E como essa demanda se desacelera, né? Via um impulso fiscal menor, que simplesmente olhar os gastos do governo se reduzirem daqui para frente, ou com uma política monetária que seja incisivamente restritiva, né? E sendo bem sincero, acho que não só a gente, mas todo o mercado financeiro aqui no Brasil foi muito surpreendido nos últimos anos, vendo uma taxa de juros real tão alta e a economia não desacelerando. Eu acho que o aprendizado que a gente teve com isso aqui é que o impulso fiscal, de novo, quanto o governo aumenta o gasto dele, impacta na taxa de juros real neutra de curto prazo, que é o que importa. De longo prazo, que é 4,5%, é bem abaixo do que a de curto prazo, ela não importa tanto. O que importa é qual taxa que hoje vai desacelerar a economia. E parece que esse gasto do governo muito alto fez essa taxa de juros real ser muito elevada para você desacelerar a economia, né? O que é muito perigoso dado a quantidade de dívida que o país tem, né? A taxa de juros real que você coloca é aquilo que você carrega a sua dívida, né? Então, a gente vê um déficit nominal no país ampliando muito por causa disso. E a nossa visão, né, sobre essa questão é que a gente deveria ter uma desaceleração do gasto do governo. E por que isso acontece? A gente tem um gasto do governo que está crescendo por volta de 8%, e a gente tem um arcabouço fiscal, né, que a gente espera que seja cumprido, a gente acredita nisso, e ele sendo cumprido, o gasto do governo deveria caminhar para algo mais próximo de 2,5%. Tem o Rio Grande do Sul que está fora? Tem, mas não é o 8%, 6% a 8% está crescendo. Então, esse impulso fiscal deveria diminuir. E com esse impulso fiscal diminuindo, a gente acredita que a política monetária ela possa começar a fazer efeito, no sentido, se quando o impulso fiscal foi para cima, isso emperrou a política monetária, na hora que ele vai para baixo, a política monetária pode começar a aparecer. É como se você está fazendo uma política no sentido que você está contrabalanceando o efeito da política monetária via fiscal. Na hora que o fiscal desacelera, o monetário pode aparecer. O grande problema é que ninguém sabe qual é essa taxa de juros real de curto prazo. Acho que como o Felipe bem colocou, a gente vai ter que testar. Então a gente vai ter que subir até o momento que a economia desacelera. E a gente espera que na hora que a economia desacelerar, a gente continue com a vontade de cumprir o arcabouço, que essa é uma premissa muito importante. Mas no final das contas, a gente acredita que a gente tem um bom ciclo ainda de juros a ser feito, um ciclo que mesmo com uma desaceleração da economia deveria ser um ciclo de 2 pontos percentuais.
se a economia, se não fosse desacelerar, seria algo ainda maior, né? E eu acho que a gente vai ter que ir, assim, ir sentindo o pulso do paciente. Para mercado, olhando para mercado, vai ser muito importante, né? Dado que assim, todo mundo já foi muito surpreendido com o fato de uma taxa de juros real de 6,5%, 7% não desacelerar a economia. Agora é hora da gente ficar olhando o pulso do paciente, no sentido da economia está desacelerando, a economia está respondendo. E olhando para isso, dados muito incipientes, mas quando a gente pega o IBRE, que tem dados antecedentes de PIB, alguns outros dados antecedentes, a economia mostrou uma desaceleração marginal agora na entrada do terceiro trimestre, que acabou de começar. Uma aceleração muito gradual, né? Que pode ser uma volatilidade de dados, então fica muito difícil, mas isso aqui é animador, e no sentido que seria uma boa notícia, né? Até porque o país crescendo, né? A demanda crescendo acima da oferta, isso aqui está se traduzindo até em aumento das importações do país, né? Então a gente está tendo importações porque a gente não consegue entregar todos os produtos que a população precisa, então a gente tem que importar. Isso aqui é ruim para o câmbio, né? Numa situação já frágil, um câmbio bem desvalorizado, né? Que tem impactos na inflação, né? Até. Mas assim, nossa visão é sentir o pulso do paciente, para ver se a gente vai ter uma virada ou não de ciclo de atividade. Se houver essa virada de ciclo de atividade, isso pode ser relevante e abrir caminho para a gente ter juros mais baixos lá na frente. Não que a gente ache que a gente já chegou nesse ponto. Enquanto isso, eu acho que a gente tem um ciclo de alta de juros aqui que a gente tem que tentar se movimentar para capturar. O problema é que já tem bastante no preço, já tem cerca de 300 pontos bases dentro da curva. Então, acho que assim, já tem um bom ciclo ali precificado, e ainda mais com esses dados desacelerando ali no início do terceiro tri, né? Então, basicamente, é assim que a gente está vendo essa situação fiscal e monetária aqui no Brasil. Não sei se o Mota tem... Não, acho que vocês já falaram tudo. Acho que a grande surpresa, acho que não é nem só essa reversão, né? O mercado precificava ciclo de queda no começo do ano, né? E que, sinceramente, era o que a gente imaginava num ano que os Estados Unidos está cortando, todos os países estão cortando, né? Um cenário bem mais favorável para a política monetária. O mercado está precificando 8,5 de final de ciclo, agora a gente está precificando 13,5, né? E mesmo com esse movimento de 500 bases, a gente não viu a expectativa cair, a expectativa está nas máximas. A gente não viu o dólar valorizar, o real valorizar contra o dólar, né? Esse seria o cenário ideal para o Brasil, né? Todo mundo cortando juros, o Brasil subindo, taxa de juros real ex-ante precificada muito alta. Então, esse carrego deveria beneficiar o real, o crescimento deveria beneficiar as ações brasileiras, e a gente vê a bolsa largada, sem muito interesse dos estrangeiros. Então, acho que o Brasil, de novo, perdeu uma oportunidade de fazer a coisa certa. Eu acho que o esforço fiscal, eu tento enxergar algum otimismo, né, vendo o governo coordenado em fazer, vamos arrumar os gastos estruturais, né, porque a impressão que tem no Brasil é que você só faz o fiscal na direção correta, meio a boca de caixa, né, pô, preciso fazer isso aqui, vou lá e vou fazer o mínimo suficiente para entregar as metas que a gente colocou, senão o mercado piora muito, senão o dólar vai subir muito, e aí vai dar aquela sensibilidade. Mas o fato é que a gente tem uma economia que está crescendo a mais de 3% nos últimos anos, surpreendendo sempre para cima, e o governo ainda está querendo achar maneiras de gastar mais, seja... obviamente, o arcabouço impede que você faça isso de uma forma mais tradicional, mas você vê mecanismos que, obviamente, não são comparáveis ao que a gente tinha na época do governo da Dilma, mas a gente vê estímulos. O BNDES ainda, obviamente, longe daquilo. O preço dos empréstimos, obviamente, não é o mesmo que a gente via com aquele tamanho de subsídio que a gente via na época da Dilma, mas aumentando a carteira, muito desses fundos agora sendo usados, que são pouco transparentes, como uma forma de parafiscal para estimular a economia. Então, o meu grande medo é que essa política monetária realmente ela seja potente, como eu acho que ela é. A gente veja uma desaceleração via impulso fiscal que o Júlio falou. A economia desacelera e aí o governo vai chegando mais perto da eleição, como o Pada falou, né, nessa janela, e a gente joga fora todo esse esforço de política monetária que o Banco Central, com credibilidade, construiu. Lembrando que o Galipo foi um diretor que o governo atual indicou. Todo mundo questionava muito se ele ia ser mais dove, se ele não ia entregar o que era preciso. Ele entregou, foi até o mais rock, então fez toda a lição de casa, todo o trabalho, e a gente pode correr o risco de ter esse esforço de política monetária jogado fora quando chegar mais perto da eleição. Não posso fazer um complemento que o Julinho falou. Se a gente lembrar, antes da pandemia, a Selic era 4% no Brasil,
A gente ficou de 2017 a 2019 tentando entender por que o Brasil não crescia. Então era bem diferente de hoje. Era por que o Brasil não crescia. Enquanto o BRL estava no Banco Central, a surpresa era que a inflação ficava muito baixa, não crescia e cortava juro. O problema agora parece ser o inverso. Obviamente que tem um plano de identificação aqui, que é o problema nosso de sempre, né? Mas parece que o problema agora é o inverso. O juro é muito alto e não para de crescer, e o que tem de muito diferente daquela época é que o gasto do governo hoje cresce muito. Então parece que... Então a gente tem uma teoria para desacelerar na hora em que o gasto público desacelerar. Acho que a teoria está bem posta. Então é como se a gente tivesse a gente tem uma previsão de sol, só que amanheceu chovendo, então não convém ir para a praia, vamos esperar algum sinal. Acho que o sinal seria os dados de atividade começarem a vir mais fracos e se tem uma confirmação também no gasto mensal do governo para ter certeza que ele está cumprindo o prometido. E um outro comentário que você falou sobre oferta e demanda e crescimento da oferta, se você pegar o Brasil desde os últimos 10 a 15 anos, praticamente todo o crescimento do PIB brasileiro foi crescimento da quantidade de gente empregada. O ganho de produtividade é zero, um período bastante longo. E a gente está com o mercado de trabalho muito apertado. E como a nossa demografia daqui para frente ela não é muito boa, é até pior do que a americana, significa que a gente não tem muita gente nova para trabalhar. A gente não tem nem tanto desempregado e nem gente que está virando adulto. Então a gente vai precisar crescer com produtividade. E crescer com produtividade não é trivial. Então pode ser que tenha alguma coisa externa que nos ajude, inteligência artificial, alguma coisa assim, como por exemplo na época do avanço de telecom e internet, etc., o Brasil se beneficiou, mas por enquanto não parece ser o caso. Maravilha. Bom, só para a gente não quebrar a tradição, a gente sempre, aqui no programa, né, tenta trazer alguma curiosidade sobre gestores e como o Pado já esteve aqui, já compartilhou a curiosidade pessoal dele, dessa vez vamos fazer um pouco diferente e vamos pedir para vocês aqui uma indicação de livro, que, assim, acho que é pauta aberta, não precisa ser de mercado, pode ser ficção. A gente estava conversando aqui antes, Mota, se você quiser começar pelo seu aí. Bom, eu vou indicar um livro que não é de mercado, porque a gente já lê tanta coisa, né, estuda tanta coisa durante o dia, que quando eu chego em casa eu gosto de ler coisas que não é muito de mercado. Eu estou lendo um livro, nem é um livro que me marcou, é um livro que eu estou lendo agora, que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão geopolítica que a gente vê. Até te falou muito de China, que é um que lembra muito da Guerra Fria, que é O Espião e o Traidor, do Bill Maguire, que é a história de um ex-membro da KGB que acabou sendo espião para o MI6. Eu acho que é muito legal. Até estava falando com o Pada, né? É uma história real que parece que você está lendo um livro de ficção. Eu achei muito interessante. Aproveitando aí, Pada, quer trazer o seu livro? Eu além do livro que o Mota está lendo, que é bom demais também, que eu recomendaria fortemente, eu recomendaria o Super Forecasting, que não é de mercado, mas é do nosso trabalho, que dá um pouco dá algumas boas ideias sobre como fazer previsão. E a nossa vida aqui é fazer previsão, né? Muitas vezes sobre o passado, então vai sair o número de inflação quinta-feira agora, é o número de inflação passada. A gente está fazendo uma previsão sobre ele, a gente faz previsão sobre um monte de coisa, sobre eleição, sobre cenários. Eu acho que ajuda bem a organizar a cabeça. Então, eu recomendaria. Show. Super Forecasting. Julinho? Do meu lado, assim, quando eu leio livros de mercado, eu gosto muito de ler livros que vão na essência de como cada trader faz gestão. E tem uma pessoa, o Howard Marks, né, eu sou muito fã dele. E The Most Important Thing, o livro dele, eu acho um livro incrível, assim, de mercado. Assim, é um livro que eu gosto muito. Assim. Eu adoro também. E, por sinal, você estava aqui comentando um pouquinho sobre o Brasil, né, e falando que talvez já tivesse muito precificado na curva essa alta toda, eu me lembrei de uma passagem de um dos membros dele que são interessantíssimos, né, falando que o mercado não é só uma questão também de você ter a informação certa, né, mas analogamente é um jogo de cartas, não depende só da mão que você tem, depende da mão que o seu oponente tem, né. Muito legal. Para mim foi uma aula, eu espero que para quem está nos ouvindo, assistindo aí, tenha sido também. Passando por vários temas, com os 3 gestores sêniores aqui do BTG Pactual Asset. Então, Julinho, Mota, Pádua, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Foi uma honra participar aqui desse podcast com vocês.
Muito obrigado. A Bom, gente que obrigado. agradece. pelo Obrigado a convite. vocês. Muito bem, pessoal, queria agradecer novamente a todos. Esse foi o BTG Asset Talks. Assista nas principais plataformas de conteúdo do podcast e no YouTube. Nos vemos na próxima.